Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos novamente juntos para estudarmos, para trilharmos o estudo da astrobiologia e espiritismo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre estrutura do átomo, conceito e estrutura do átomo. Na verdade, nesse estudo, nós vamos ver uma série de conceitos sobre energia, matéria, corpo, e aí já vamos conversar um pouquinho sobre isso. Na verdade, tudo que a gente vê, que a gente toca, que a gente pega, né? E às vezes até coisas que a gente não vê, mas a gente sente, como o ar, né? Nós dizemos que são coisas compostas, constituídas de matéria, né? Matéria, ela é sempre formada por átomos, é sempre um conjunto de átomos. O nosso tema é estudar o conceito e a estrutura dos átomos. Além disso, existe o conceito de energia. Energia, a gente pode dizer que é força, né? Que é trabalho, que é força, que é onda. Todos esses conceitos, eles são semelhantes, eles levam na mesma essência, que é a energia. Energia, força, onda, fluido. Antigamente se chamava fluido, tanto assim que o Espiritismo adotou essa terminologia: fluido elétrico, fluido magnético, fluido calorífico, fluido luminoso. Mas no fundo, tudo é energia, ok? Então, nós vamos estudar um pouquinho da energia, que é um tema que é enfocado pela física, né? E estudar a matéria, a substância, suas propriedades, que é um tema enfocado pela química. Então nós vamos estudar um pouquinho isso, com o objetivo de estudarmos a estrutura do átomo, as transformações químicas e as transformações nucleares, e a possibilidade de nós utilizarmos essas transformações de radioatividade e de transformações nucleares para datação, que isso interessa muito a geologia e a astrobiologia também, tá certo? Então vamos lá. Pois bem, então, dito isso, nós vamos fazer uma breve análise sobre a física, por exemplo. Então, nós poderíamos dizer que a física ela ganhou uma estrutura, né? Um conhecimento das leis da física com Isaac Newton. Então, Isaac Newton, ele através de estudos dos seus predecessores, Galileu, Copérnico, o trabalho de Kepler, então ele trabalhou toda essa teoria, trabalhou as experiências que ele fez, as suas reflexões, e aí ele nos deu a base da física, né? Um trabalho extraordinário. Então, ele formulou as leis fundamentais da física, que são aquelas três leis: a lei da inércia, a lei da força e da aceleração sobre a massa, segundo a lei de Newton, e a terceira, que é a lei de causa e efeito, né? Pois bem, então Newton, além de ele formular a base da física, ele precisou de matemática, de uma matemática que não existia. E o que ele fez? Ele desenvolveu o binômio de Newton, desenvolveu o cálculo, que antigamente a gente chamava de cálculo infinitesimal, dos infinitamente pequenos. Hoje em dia a gente chama de cálculo diferencial, cálculo integral. Então Newton ele trabalhou a construção desses conceitos matemáticos, né? E ele associou os fenômenos físicos à matemática. Então ele notou e revelou para nós que existe uma forte correlação entre os fenômenos físicos e a matemática. Isso é uma descoberta notabilíssima. Além disso, ele fez estudos sobre ótica, né, sobre a luz, né, os fenômenos luminosos.
fez vários estudos, construiu prismas, ou seja, mostrou que a luz branca é o resultado de todas as cores, etc. E criou um conceito, ele nos trouxe um conceito que é o conceito da teoria corpuscular da luz. Nós vamos mostrar uma figurinha aqui só para mostrar para vocês. Newton observou que a luz se reflete, a luz bate no espelho, ela bate ali num ângulo, ela incide num ângulo, e quando ela se reflete, ela sai, o ângulo de saída é o mesmo ângulo de entrada. Então, com relação a esse fenômeno e a outros fenômenos, ele concebeu que a luz é formada de um feixe de corpúsculos, ou seja, a luz ela teria natureza corpuscular. Vamos dar uma olhadinha aqui numa figurinha só para a gente estar querendo dizer. Então aqui, ó, vocês estão vendo a representação da luz incidindo sobre o espelho e saindo. Então a gente pode concluir que a luz é feita de corpúsculos, ok? É uma ideia aqui. Só que essa ideia de Isaac Newton, ele criou uma polêmica. Existia um outro físico, um físico holandês, que ele tinha uma concepção diferente da natureza da luz, o Huygens. Ele dizia que a luz ela é composta, ela é constituída de ondas, porque na percepção de Huygens, a luz ela difratava. Quando ela passa por um obstáculo com alguns orifícios, ela se espalha e se espalha com tal forma que a gente chega à conclusão que ela é composta por ondas e não por partículas. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Então esse fenômeno aqui acontece com a luz. Ela vem numa direção, vamos dizer assim, perpendicular ao obstáculo. Aí, em vez dela atravessar no mesmo sentido, ela se espalha, né, dessa forma aí que vocês estão vendo. Então isso chama-se difração e sugere que a luz teria natureza ondulatória. Ok, então isso aconteceu lá no século XVII, essa divergência de conceitos. E isso causou uma polêmica, né, entre Newton e Huygens e os seguidores, né, os seguidores de Newton, os seguidores de Huygens, os físicos daquela época, e criou-se a polêmica. Aí o que é que acontece? Faleceu Newton, faleceu Huygens e a polêmica continuou no meio da ciência, né? Prosseguiu mais de 200 anos. E essa polêmica, essa divergência, uma ideia, outra ideia diferente, que aparentemente eram inconciliáveis, elas foram resolvidas. Não com a opção de uma ou de outra dessas concepções, mas com uma concepção que abrangia os dois conceitos, né? Então nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Isso nos mostra que às vezes a gente tem uma visão parcial da verdade e a gente sai brigando com o colega porque ele tem a visão dele também é parcial e é diferente, a outra metade da realidade. Mas a gente vai chegar lá, ok? Além disso, o Newton ele também fez estudos sobre alquimia. A química não estava desenvolvida naquela época. Então, o Newton fez experiências sobre alquimia também, né? E sobre estudos bíblicos. O Newton ele estudava a Bíblia e ele tinha uma concepção diferente da concepção ortodoxa. Ele não seguia muito a concepção das igrejas ocidentais, até que eles mantenham essas concepções até hoje de trindade, de Jesus é uma parte de Deus, o Espírito Santo, não sei o quê. Newton não concordava. Ele concordava com uma ideia antiga que era considerada uma heresia, a heresia ariana, ou seja, não existe trindade. O que existe é o Filho de Deus, foi criado por Deus. Jesus era filho de Deus, não era Deus. Então, isso fazia com que ele divergisse profundamente das igrejas e ocultasse, ele fazia os estudos dele bíblicos e até alquímicos mesmo, e ocultasse, né? Para ele não ter um problema de choque com os poderosos que podia até comprometer o trabalho dele. Embora ele de certa forma, havia um certo conhecimento dessas posições
polêmicas dele, né? Mas um pouquinho mais em frente, isso foi do século XVII, né, o trabalho de Newton. Depois nós tivemos, no século XVIII, o trabalho de Dalton. Dalton, a gente pode dizer, com Dalton, nós tivemos o trabalho da química. A química saiu ganhando contornos de ciência com John Dalton. Ele aproveitou os trabalhos de Proust e de Lavoisier, né, as leis de conservação das massas nas reações químicas. Até é interessante a gente observar, um parêntese, o seguinte: os trabalhos dos alquimistas, né, que eram trabalhos de experiência nas transformações das substâncias, das propriedades das substâncias, criaram um banco de dados, vamos dizer assim, de registros de reações químicas. No fim, eles faziam experiências de química mesmo, né, e eles deixaram um legado de que essa substância combinada com essa, esquentada, resulta naquele outro produto, naquela outra substância lá diferente. Então, deu base para os trabalhos dos químicos. Aí surgiu Lavoisier, né? Aí ele disse, olha, a soma das massas dos reagentes, ou seja, daquelas substâncias que entram numa reação química, é igual à soma das massas dos produtos, daqueles resultantes da reação química. E Proust observou que a proporção numa reação química dos reagentes é sempre constante e invariável, né? Então, por exemplo, se a gente quiser compor água a partir do oxigênio e do hidrogênio, a gente tem que botar uma quantidade X de oxigênio, Y de hidrogênio. Então, essas quantidades, elas são sempre constantes, essas proporções são sempre constantes, né? Quer você queira obter 1 litro d'água ou você queira 1000 litros d'água, a proporção é sempre constante. Você pode ter massas diferentes, né, de acordo com o resultado que você queira obter, mas as proporções, elas são sempre constantes e invariáveis. Se você quiser obter sal de cozinha com cloreto, com o cloro e o sódio, então você vai ter também aquela mesma proporção para obter o sal, cloreto de sódio. E todas as substâncias são assim. Então, o que é que o Dalton fez? Ele saiu estudando as proporções das reações, fazendo estudos cruzados. Por exemplo, nessa reação química entra aqui o oxigênio, nessa outra entra o oxigênio também. Então, fazia proporção de uma, de outro, até ele descobrir os pesos dos elementos, né? Descobrir quais são os elementos, né? Quais eram as substâncias simples, que hoje nós chamamos de elementares, de elementos químicos, né? Então, ele fez uma relação de 37 elementos, né? John Dalton. E ele identificou que o oxigênio é o elemento mais leve. Agora, observem, ele trabalhava com pesos atômicos. Hoje, na nossa classificação de elementos, nós trabalhamos com números atômicos, mas precisou do desenvolvimento da radioatividade que se deu posteriormente, ou seja, para a gente entender a estrutura mais aprofundada do átomo, ok? Pois bem, mas nessa época surgiu Allan Kardec, né? Ou seja, o estado de arte da ciência era esse, era o trabalho de Newton, que resultou em construção de máquinas, posteriormente da Revolução Industrial, lógico, com o trabalho evolutivo da física, contribuição de outros físicos. Então se construiu muitas máquinas, né? O John Dalton, ele trouxe a estruturação da química, da ciência química experimental, né? Então Allan Kardec, ele viveu nesse meio, né? A astronomia já tinha tido um significativo desenvolvimento, com a física, inclusive, o próprio trabalho de Newton, resultado do desenvolvimento da astronomia, né? A biologia também, ela já estava se estruturando como ciência, embora importantíssimos desenvolvimentos se deram na época de Allan Kardec, a partir da época de Allan Kardec e posteriormente. Então, a biologia ela teve um desenvolvimento um pouco mais para frente, né? Mas já tinha também
uns contornos de ciência, de observação, de experimentação. Então, naquela influência do positivismo, né, do empirismo. Então, as ciências elas eram mais positivas. Aí surgiu Allan Kardec e nessa linha ele trabalhou o espiritismo, com a experimentação, com a observação, com a anotação dos resultados, com a interpretação dos fenômenos, tudo isso. Agora, ele utilizava uma linguagem adequada para aquela época, que é aquilo que eu falei para vocês, fluidos, né? Hoje a gente vê no livro de Allan Kardec fluido, a gente usa fluido, o passe é fluido e tal, mas é interessante que que é lógico que a gente não vê esse uso no meio espírita, por exemplo, fluido magnético, fluido elétrico, né, fluido calorífico, a gente não escuta as pessoas dizerem isso, mas tem nos trabalhos de Allan Kardec, e aí o que acontece? A gente usa uma linguagem mais moderna, que são vibrações elétricas, ondas elétricas, né? E por aí vai. Então, quer dizer, a gente tem um linguajar mais compatível com o desenvolvimento científico moderno. Agora, é interessante a gente observar que Allan Kardec fala em fluido cósmico universal. A gente vai ver que o desenvolvimento científico ele vai penetrando no átomo. Naquela época o átomo era considerado indivisível, era a porção mínima e indivisível, portanto indestrutível da matéria. Por isso que eram chamados elementos, porque são as substâncias mais simples que existem, que não podem ser tornadas mais simples ainda. Não podem ser partidas, não tem componentes. Aí, o que acontece? Allan Kardec, já com a instrução dos espíritos, ele dizia, não, existe o fluido cósmico universal, que é uma substância que dá origem a todas as outras. Tanto a energia, que ele chamava fluidos, né, fluidos mais próximos à Terra, fluidos do mundo espiritual e fluidos mais próximos à Terra, e que esses fluidos dão origem à matéria pesada. Então, o desenvolvimento da ciência mostrou que, de fato, a energia, né, quando a gente penetra mais na matéria, a gente vai ver que lá no fundo é energia, é movimento, são ondas, né, que se comportam como ondas, como os partículas, como a gente vai ver um pouquinho na frente. Então, assim, de certa forma, parece que a ciência está dando indícios de que, de fato, existe uma matéria única, primitiva lá embaixo, que a gente, com as nossas técnicas atuais, não conseguimos chegar lá ainda, né? Mas com a evolução, certamente nós chegaremos. Admitimos, sim, que a mensagem dos espíritos de Allan Kardec é autêntica. E, óbvio, que a gente vai acompanhando o desenvolvimento da ciência até chegar lá, né? E além também, né? Porque o espiritismo é ciência, e como ciência se relaciona com outras ciências, né? Algumas vezes Allan Kardec fez algumas previsões, como, por exemplo, a importância do desenvolvimento da eletricidade como uma verdadeira revolução tecnológica na vida da Terra, né? Mas, com todos esses méritos, a ciência daquela época não dava bases, né, para ele ter uma visão como a gente tem hoje, né? Mas continuou o desenvolvimento. Por exemplo, não havia tabela periódica no tempo de Allan Kardec, mas logo em seguida, em 1869, nós tivemos a concepção da tabela periódica pelo químico Mendeleev, né? Então, Mendeleev ele queria organizar aqueles elementos, e ele desconfiava que existia uma regularidade nas propriedades químicas e físicas dos elementos. Então ele queria um gráficozinho, uma organização, uma tabela, para ele visualizar essa periodicidade dos elementos e classificá-los como famílias, como grupos, né, de acordo com suas propriedades, o que certamente ajudaria o desenvolvimento da física. Então ele notou, por exemplo, você, numa certa faixa dos elementos, você pega, na verdade é um número atômico, que ele não conhecia, né? Então ele usava os pesos atômicos. Então você vai colocando os mais pesados, aí você soma 8. Aí deu lá o elemento que tem a mesma propriedade que tem esse elemento aqui, que é 8 vezes mais pesado, vamos dizer assim.
né? Então ele tinha um número que ele fazia, e tem outras faixas que são números diferentes, né? Tem faixa que é assim, você soma 2, por exemplo, você tem no caso que a nossa concepção é número atômico, né? Que é diferente do Mendeleev, mas era na mesma lógica, né? Então você tem, por exemplo, o hidrogênio que tem número atômico 1, você soma 2, aí você encontra o lítio, que tem as mesmas propriedades químicas, né? Então, assim sucessivamente, você vai vendo que existem repetições periódicas nas propriedades. Aí o Mendeleev descobriu, ele dizem que ele caiu, cansado de tanto trabalhar, teve um sonho e visualizou a tabela periódica. Aí ele organizou os elementos conhecidos ali naquela tabela e observou que existiam as falhas ali no meio, ou seja, tinha alguns elementos que não eram conhecidos, mas a tabela periódica sugeria a existência deles. Aí ele diz, não, aqui deve ter elementos químicos e as propriedades deles são essas, aquela, peso atômico, cor, né, ponto de fusão. Aí ele fez algumas previsões, né, densidade. Aí o que acontece? Posteriormente foram descobertos esses elementos e confirmadas as previsões de Mendeleev. Então você vê a lei química é porque a natureza deu uma regularidade nas propriedades físicas e químicas dos elementos. Em 1870, teve o Lothar Meyer, ele descobriu mais elementos químicos, ele organizou relação de elementos químicos já mais abrangente, de 44 elementos, né? Em 1870 e pouco, nós tivemos os trabalhos de William Crookes, ok? William Crookes, ele nos legou um trabalho experimental extraordinário, né? Alguns físicos anteriormente a ele, eles tinham disposto em uma ampola 2 terminais elétricos nas extremidades, né? Fizeram com que o conteúdo dessa ampola fosse rarefeito. Eles rarefizeram o conteúdo gasoso, ou seja, gases mais raros, e passaram corrente elétrica. Eles viam um brilho passando ali por aquele meio. Analisaram aquele brilho, aquela cor. O Crookes, ele pegou essa ampola e colocou gases ainda mais rarefeitos, ou seja, algo próximo ao vácuo. E observou que do polo negativo, na parte extrema do polo negativo, embora ele não colocou o polo positivo ali, mas em outra área da ampola, né, em outra parte da ampola, aí ele observou que não saía nada, ou seja, não tinha aquela luminescência que tinha as outras ampolas, mas sim na extremidade da ampola. Na outra extremidade da ampola surgiu um brilho. Aí ele descobriu a matéria radiante. Na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Mas o Crookes, o que ele fez? Ele colocou anteparos ali, como se fosse aquelas radiações invisíveis, para verificar o que acontecia lá. E acontecia uma sombra. Ele disse, então, é alguma coisa que está acontecendo aqui, uma luz invisível, uma matéria invisível que está passando aqui, e quando você bota um anteparo, aparece a sombra lá no outro lado, né? Na mesma forma do objeto que você coloca aqui. E aí ele começou a pensar, e isso é uma energia, porque esquenta tanto aquele outro lado da ampola que às vezes o vidro fica até mole, ok? Além disso, o Crookes ele incidiu campos magnéticos sobre aquele percurso daquela substância invisível. E aí ele observou que a luminosidade era desviada, como que algum fluxo de alguma coisa fosse desviado ali naquele ponto da incidência do raio do campo magnético, né? Então, essa observação ela foi também desenvolvida e detalhada por Thomson, por outro cientista, por outro físico, né? E Thomson fez a mesma experiência de Crookes. Ele incidiu
o campo magnético e mediu o desvio. Fez outras experiências e identificou o seguinte, que o que tinha ali naquele fluxo invisível eram partículas carregadas negativamente. Então ele conseguiu calcular a carga da partícula e a massa da partícula, né? Então o Thomson concluiu que a massa de cada partículazinha daquela ali, que era emitida pelo polo negativo, o cátodo, né? Ela era equivalente a uma fração de 2.000 vezes, ou seja, 2.000 vezes menor do que o átomo de hidrogênio, do que o átomo mais leve que tinha. E aí os cientistas batizaram essa partícula de elétron, ok? Aí surgiu, diferentemente do John Dalton, uma nova concepção atômica. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se a gente visualiza. Aqui nós vamos ver, ó. Aqui em cima a gente vê o modelo atômico de Dalton, uma esfera, né? E embaixo a gente vê o modelo atômico de Thomson, que é um modelo atômico assim. Existe uma esfera positiva incrustada dessas partículazinhas, os elétrons negativos, de forma que o átomo é eletricamente neutro. Então o John Dalton ele tinha essa concepção aqui, ó, e o Thomson ele evoluiu para essa concepção aqui, ok? Pois bem, a gente teve mais na frente a concepção de Rutherford. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos tentar identificar. Sim, Rutherford, então, ele fez uma experiência no início do século XX. No meio dos estudos de radioatividade, né? O Rutherford foi um dos grandes, um dos gigantes também de estudo da radioatividade. Então, ele fez a seguinte experiência, também veio trazer para nós uma concepção interessante de átomo. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui é uma placa de chumbo com um orifício e ali dentro tem um pedaço de polônio, que é um material radioativo, né? Então, aí o que acontece? Criou-se um jato de partículas alfa, né, que são positivas, mais pesadas do que o elétron, que ele fez incidir numa placa de ouro. E aí o que acontece? Aí aqui, ó, em volta um sensor para identificar como é que após a passagem da placa de ouro, o fluxo de partículas alfa ele tinha ou não tinha algum espalhamento, né? Aí o que ele observou um padrão de espalhamento. Algumas partículas voltavam, a maioria atravessava sem desvio e algumas desviavam. Esse padrão aqui levou Rutherford a outra concepção atômica, né? Que é essa aqui, a linha de Dalton, modelo de Thomson e modelo de Rutherford, que é um modelo tipo planetário, né? O modelo de Rutherford é o modelo atual que a gente tem hoje, graças àquela experiência que ele fez ali com a placa de ouro que vocês viram, tá certo? Pois bem, pessoal, então, o que acontece? Essa é a estrutura, né, atualmente. Quando Rutherford descobriu essa forma de átomo, existiam muitas indagações, né? E o elétron ele é dotado de uma energia, e por que ele, com o tempo, ele não vai perdendo a energia e aí ele colapsa para o núcleo do átomo? Por que não acontece isso, né? Aí, e outras questões que não eram resolvidas. Aí vieram outros físicos, outros cientistas que deram contribuições. A gente vai ver no próximo vídeo, tá certo? Então, pessoal, vocês podem até talvez achar um pouco estranho essa forma da gente abordar, mas vocês vejam que a nossa busca é estudar astrobiologia com o auxílio da física, da química, do espiritismo, né? Para a gente ver se a gente chega a acompanhar o desenvolvimento da astrobiologia e, se for o caso, até indicar, sugerir
algum desenvolvimento dessa ciência que está para surgir e cujo objetivo é identificar vida fora do planeta Terra, né? Que isso é interessante por quê? Porque aí a gente, com certeza, nós vamos ampliar o conceito de vida, nós vamos entender que existem mundos mais atrasados, primitivos, que existem mundos como o nosso, que existem mundos evoluídos e que nos compete a nós nos esforçarmos para a gente atingir essa situação de mundo mais evoluído. Só depende da gente. Vai exigir um certo tempo, mas a gente pode e deve trabalhar a nós mesmos, nos aperfeiçoando, nos tornando pessoas melhores, mais humildes, mais bondosas, né, mais cumpridoras dos nossos deveres, para que a gente ascenda a habitações planetárias melhores, né, ou ajude a esse planeta se tornar um planeta melhor. Compete a nós essa missão e eu acredito que a astrobiologia, como o Espiritismo já faz, né, ela venha também a nos ajudar a ter esse sentido evolutivo, que o nosso Criador, o nosso Pai absoluto, aquele que é, que sempre foi, ele possa aprovar esse trabalho e outros trabalhos que a gente possa dar, que a gente possa realizar em seu nome, que o nosso objetivo é ajudar o progresso. Um grande abraço fraterno em todos. Até o próximo vídeo.